qual a verdade sobre o medo? Bom, vamos lá. Eu acho que o medo ele é uma coisa muito subjetiva e é muito abrangente, né? Tem vários tipos de medo e níveis de medo também. Uma coisa é a pessoa ela ficar apreensiva, ficar nervosa com algo, e outra coisa é ter uma fobia absurda, ficar paralisada, ter uma crise de ansiedade, de pânico, começar a chorar e tal. Mas acho que de uma forma bem geral, e só para deixar claro que eu não sou psicólogo nem nada do tipo, então tudo que eu tô falando é baseado no que eu acho, em experiência própria e no que eu já estudei, sabe? É conhecimento empírico. Mas, dito isso, acho que o medo ele tem duas fontes. Uma delas é gerada por um trauma, por uma experiência horrível que a pessoa passou ou que ela presenciou com alguém, sabe? E aquilo foi tão significativamente negativo que fez com que ela desenvolvesse esse gatilho. Ou então, a outra fonte pode ser por desconhecimento, por falta de informação ou por experiência, de hábito em fazer algo, né? Então, por exemplo, o medo muito comum, que é de falar em público. Podem ter as duas origens, né? A pessoa ela pode tanto ter tido uma experiência traumática, que, sei lá, ela gaguejou, paralisou uma vez dando uma palestra e aquilo marcou ela, ela não quer repetir essa experiência de forma alguma. Ou ela pode simplesmente não ter a prática e nem o hábito de fazer aquilo. E quando a gente está no ensino fundamental, mais no ensino médio, né, nas apresentações, geralmente as pessoas ficam nervosas para apresentar lá na frente da turma. É porque a gente não tem o hábito mesmo, não tem essa prática, né? Mas nesse caso, a gente antecipa a vergonha, né? Porque a gente tem medo de passar vergonha, tem medo de ser idiota, de falar alguma merda e tal. Ou tem medo de gaguejar, de paralisar. Então a pessoa antecipa o resultado ruim. Mas é por falta por falta de, de experiência, né? Dessa habilidade que ela não desenvolveu ainda. Mas deixa eu ver outro exemplo que não envolva habilidade. O medo escuro, que também é muito comum. O medo escuro é literalmente desconhecer o que tem ali. Tu não tá enxergando, tu não tá vendo. E a gente usa a visão como a maior fonte de referência, né? Então, a partir do momento que tu não sabe o que tem na tua frente, não tá te orientando, pode vir tanto algum demônio puxar teu pé ou, enfim, sabe? Whatever. Mas porque os primatas eles só caçavam de dia, porque de noite eles não enxergavam e os predadores podiam comer eles. Lógico que o medo nesse caso podia ser por ser morto pelos bichos, mas o fato deles não conseguirem enxergar e se orientar potencializava esse medo. Por isso que eles cultuavam o sol como divindade. Depois eles passaram a cultuar o fogo e tal, porque não só esquentava eles, mas também permitia eles saírem e se defender. Enfim, não tem outro medo do espírito, que também é um medo muito clássico, né? E, lógico, nesse caso envolve crenças e também influência de filme, de livro, de histórias também dos antigos. Mas, de novo, é por falta de informação. E eu não estou fazendo mérito de valor sobre ser cético ou religioso, mas eu acho que existe uma probabilidade muito grande de que uma pessoa cética e que procura conhecer e entender a lógica das coisas, ela não vai ter medo de espírito, de possessão, seja lá o que for. E porque ela sabe que aquilo é uma parada fantasiosa, sabe? Como o Senhor dos Anéis, Harry Potter, enfim, não tem por que sentir medo daquilo. E medo de bicho, por exemplo, cachorro. Eu já tive medo de cachorro. Quando eu era criança, eu fui mordido, só que era por um poodle, sabe? Bem pequenininho, mas era um demônio aquele cachorro. Mas mesmo assim, isso me criou um gatilho que depois eu fiquei muito tempo sentindo medo de cachorro. E eu também nunca tinha tido um cachorro, sabe, pessoal? Hoje em dia eu tenho cachorro, mas antigamente eu não tinha cachorro. E eu lembro que, nossa, por muito tempo eu via cachorro, mesmo na guia, eu atravessava a rua ou passava por grade, assim, que tinha cachorro, eu ficava distante e tal, sabe? Mas, de novo, a pessoa ela pode ter tido um trauma por ser mordida e tal, ou ver alguém ser mordido, ou ela nunca teve a experiência de ter um cachorro. No meu caso, eram as duas coisas, né? Eu tinha as duas situações. E ela nunca conviveu com o cachorro. Então, eu acho que a partir do momento que ela muda isso, sabe? Que ela tem o cachorro e tal, ela naturalmente aquele medo ele vai ser minguado de bicicleta. Que, na real, a pessoa não tem medo da bicicleta, né? Ela tem medo de cair e se quebrar. Mas
a partir do momento que ela desenvolve o hábito, que ela adquire a experiência de andar de bicicleta, esse medo também vai minguar. Então, na real, eu acho que, de uma forma bem geral, né, o medo é isso. Se a pessoa tem algum medo e ela procurar buscar conhecimento sobre aquilo, se for alguma atividade prática, ela pode fazer várias vezes, errar, se acostumar, mesmo sozinha, sabe? E até se acostumar, até adquirir o hábito disso, ela naturalmente aquele medo ele vai ser minguado. Mas se for um trauma, daí o melhor é procurar a ajuda de um psicólogo e tal, que vai ser melhor, né? Mas a verdade, e eu acho que é a coisa mais importante disso, é que não existe nada e nem ninguém que possa curar o medo de uma pessoa além dela, sabe? É impossível. Por mais que existam vários profissionais que auxiliam, que instruam e ajudam e tal, sabe? Acho que a pessoa ela precisa estar predisposta a isso e ela precisa querer. Então, seja para superar o trauma ou também para adquirir o hábito, a experiência, sabe? Ela precisa estar predisposta a errar e melhorar e tal, e continuar. Enfim, eu acho que é isso. Falou, abraço. Falei no primeiro vídeo que não ia ter corte, e quando eu terminei de gravar, eu lembrei de outro medo, que é justamente a proposta do canal. Então, já tô quebrando a regra no segundo vídeo, que é o medo da verdade. E esse medo é complicado. Acho que só esse tópico por si só já renderia um vídeo inteiro, porque, vamos lá, a pessoa ela pode ter medo da verdade por não saber como vai lidar com a verdade, com aquilo, por não querer lidar com aquilo, ou porque ela prefere não lidar com aquilo. Então, vamos usar dois exemplos clássicos, que é o caso de saúde e de traição em um relacionamento. Eu acho que a maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, evita ir no médico até o último minuto. Ainda mais hoje em dia com o chat GPT, Google, é muito mais prático, é rápido dar uma olhada na internet, ver o que pode ser, se automedicar. Às vezes tu pergunta para algum conhecido que é médico, enfim, sabe? E pronto. Só que muitas vezes existe um fator causador muito mais profundo de outra doença que não seja esporádica, e por mais que a pessoa sinta algo estranho no corpo, ela prefere negligenciar. E a pessoa sente. Eu sinto, sabe, quando o meu corpo tá estranho, assim, tá bugado, às vezes eu sinto que eu vou ficar gripado antes de ficar gripado, sabe, mesmo sem sintoma nenhum. Então, acho que a pessoa sente, e às vezes isso pode ser perigoso, sabe, porque por não querer saber o que é, muitas vezes a pessoa pode descobrir, sei lá, um câncer em estágio avançado ou outra coisa tensa também que não tem o que fazer, sabe? E outro lance que é a verdade sobre a traição. E nesse caso eu acho que é uma minoria na real, porque a maior parte das pessoas elas preferem saber, não, elas vão atrás e tal, querem descobrir se estão sendo traídos ou não. Ainda que depois elas algumas continuem com a pessoa que traiu, mas existe uma parcela de pessoas que preferem não saber. Talvez porque aquela verdade vai ser dolorosa demais, mais dolorosa do que a suposição de que está sendo traída, que também é ruim, né? Mas acaba sendo menos pior. Ou também quando a pessoa tá em um relacionamento merda, assim, uma relação tóxica, a pessoa é escrota, a outra pessoa no caso, e às vezes mesmo dando todos os sinais, muitos sinais, a vítima dessa toxicidade, ela não quer ver. Ou ela, às vezes não é nem que ela não quer ver, às vezes ela não consegue enxergar, porque ela pode estar tão imersa naquilo que ela não consegue ver com os olhos de quem está de fora, sabe? Por isso que eu acho que é muito importante nesse caso, quando tu enxerga algum sinal ou suspeitar de alguma coisa ali, de uma relação tóxica, é melhor tu ficar ligado, pedir ajuda ajuda externa, né, de alguém que não está imersa ali naquele contexto para conseguir sair dessa situação, porque senão pode acabar gerando um problema muito maior depois, sabe? Uma parada grave. Enfim, agora eu acho que é isso mesmo. Falou, abraço.